Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre. Olha, ontem tivemos um tremendo apagão. Eu achei que era apenas aqui na cidade de Guarulhos, mas já pegou quase o Brasil todo, hein? Problemas sérios aí que o próximo prefeito de Guarulhos também vai ter que enfrentar. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o candidato do PSDB, Carlos Roberto de Campos. Ele que vai enfrentar, além desses apagões, outros problemas gravíssimos aqui na nossa cidade. Falta de água, muita coisa. Então, vamos já começar apresentando, dando boa noite para o nosso convidado, Carlos Roberto. Boa noite, Carlos Roberto. Boa noite, Roberto Samuel. Muito obrigado pelo convite para estar aqui no seu programa, na Tribuna Livre. E espero que, durante esse tempo que estaremos aqui, possamos esclarecer, inclusive expor aqui as nossas ideias, expor aqui os nossos compromissos com a nossa querida população de Guarulhos. Bom, ontem muita gente já tinha mandado perguntas, várias perguntas estavam antenados. Então, hoje vocês vão saber as respostas do candidato do PSDB, do candidato do 45. Bom, a primeira questão é do Natanael Pinto Ribeiro. Ele pergunta para Carlos Roberto: qual é a condição financeira do município de Guarulhos? É boa, média ou péssima? Olha, Natanael, eu diria que a situação financeira do município é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque tem uma regra básica na nossa vida, inclusive, que quem não sabe fazer, gasta muito e faz mal feito. E é isso que tem acontecido no nosso município. A finanças do nosso município hoje está com um fluxo de caixa político. O que é o fluxo de caixa político? Aquele que politicamente é viável, então há o pagamento. Tanto é que não é mais o secretário de Assuntos Financeiros que coordena o fluxo de caixa da prefeitura. Quem coordena é o secretário de governo, que vai olhar aquele que não pode faltar. Isto é, estamos só pagando as emergências e as urgências. No funcionalismo público já está faltando dinheiro para pagar horas extras, já parte do funcionário já deixou de receber. É uma situação muito preocupante. É uma situação que os serviços públicos já não estão sendo mais pagos, tem 4 ou 5 meses. A informação que eu tenho é que já temos 13% das verbas no conta corrente com déficit. Isso significa mais ou menos uns 330 milhões de reais. Então eu quero te dizer que daqui para o final do ano, que tem a responsabilidade fiscal, tem que ser feito um arranjo, um balanço, e tem que ser previsto aquilo que está dentro da responsabilidade fiscal. Vai ser muito duro para o município, eu não tenho a menor dúvida. Mas não é aquilo que não dá para se resolver. Dá para resolver sim. Bom, o Elton passou várias perguntas aqui, eu vou separar uma aqui, com relação ao trânsito. Antes do trânsito, que também tem uma pergunta do Maurício Fávero. Eu vou separar uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: se ganhar, como vai fazer para trazer as empresas para Guarulhos e gerar mais emprego? Já existe um plano nesse sentido, Carlos Roberto? Não existe só o plano, né? Existe um grande conhecimento da minha parte, que eu a princípio, né, de origem, eu sou um produtivista. O que é ser um produtivista? É acreditar na produção. A produção gera riquezas e gera oportunidades para toda a sociedade. É isso que o mundo está fazendo. O mundo globalizado, é só ver a China exatamente como ela se comporta diante do mundo. E Guarulhos não é diferente. Guarulhos, nós temos que trazer para cá atividades econômicas. E o que são atividades econômicas? Por exemplo, a Secretaria de Turismo, longe do que as pessoas possam imaginar, que seja uma secretaria para fazer turismos pontuais em Guarulhos, é o turismo de negócio. Nós precisamos fomentar o turismo de negócio na nossa cidade para que possamos, o nosso comércio, para que possamos, o nosso serviço, ter mais atividade. Vamos trazer para cá as câmaras de comércio. Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Brasil-Itália. E com isso, nós vamos cada vez mais gerando negócios na nossa cidade. Nós não podemos mais perder tempo de não ter um centro de exposições.
A nossa cidade já comporta há muito tempo um centro de exposições que vai abrigar aqui as nossas empresas para nós divulgarmos o que nós fabricamos, o que nós temos de bom no nosso município, os serviços que estão aqui à disposição daqueles que se interessam numa atividade econômica e trazer para cá grandes eventos como Feira do Automóvel, Feira da Indústria de Plástico, Feira da Indústria Mecânica, da Indústria de Máquinas, trazer as atividades que geram a economia do nosso município, sem contar o grande polo gerador de uma economia bastante grande, que é o nosso próprio aeroporto. É uma coisa, é um fenômeno. Preste atenção, o número de estacionamentos, de vaga de estacionamento que foi criada ao longo desses últimos 5 anos ao redor do aeroporto. Imaginemos que há 5 anos atrás não tinha essas vagas, só dependíamos do estacionamento do aeroporto. Criou-se um novo negócio, criou-se novamente uma atividade econômica. Mais pessoas, mais transportes e, consequentemente, mais oportunidade para Guarulhos. Para quem não conhece Carlos Roberto, ele já foi vereador por 2 mandatos, foi secretário aqui no município de Guarulhos. Ele não nasceu rico, ele vem de uma família pobre, fez um curso técnico e acabou construindo uma empresa. Hoje é um grande empresário. Baseado nisso, o Rafael Zucco, ele faz a seguinte pergunta: para um homem que é empresário, já é atarefado, que tem um vasto patrimônio, o que o motiva a ser prefeito da cidade? Já visto que se ele vendesse um dos seus apartamentos, seria o suficiente para viver tranquilamente. Por que ser prefeito? Eu agradeço muito essa pergunta, porque muitos fazem essa pergunta e posso te garantir que os nossos adversários, que não sabem em absoluto o que é trabalhar, o que é produzir, o que é buscar o sustento, buscar o pagamento do seu serviço, né? Eu discuto muito essa colocação pejorativa do empresário. Eu costumo dizer que eu não nasci com 56 anos e já nasci empresário. A experiência, o longo prazo na vida para você construir algo que lhe satisfaça, não na questão financeira. A questão financeira é uma consequência. Você tem um trabalho bem realizado, um trabalho que você conseguiu apurar lucro dele, isso é a maior satisfação, que é o resultado financeiro. Nenhum artista faz um quadro que tenha baixo valor e ele é reconhecido como artista. Todo artista pinta um quadro e ele se torna de alto valor porque é reconhecido pela sociedade como uma obra de arte. E eu penso que o meu trabalho sempre vai ser uma obra de arte, porque eu sou idealista. Eu quero, depois dessa experiência da minha vida como empresário, e posso dizer com garantia que eu sou bem sucedido, como você mesmo disse, Roberto, eu tive uma oportunidade, eu fiz um curso técnico, profissionalmente eu sou um ferramenteiro, e dessa minha profissão eu abri a minha primeira fábrica, eu tinha lá 19 anos de idade, e dessa fabriquinha que tinha 3 metros de frente por 3 metros de fundo, com uma única maquininha, eu trabalhei muito, não é 12 horas, não, é 14, às vezes 24 horas, não só para produzir quando você é sozinho, mas para aprender. Na vida tudo é um aprendizado. E eu tenho certeza absoluta que dentro dessa caminhada que eu comecei como industrial, criei um grupo de empresas, hoje eu tenho um grupo de empresas multinacionais e, graças a Deus, um modelo de gestão que me satisfaz a mim como empresário e satisfaz a mim como gestor, como o idealizador de um modelo de gestão empresarial que não há necessidade mais da minha presença, até porque essa missão eu já entreguei para os outros, até para a segunda geração das nossas famílias lá na nossa atividade econômica. E hoje eu estabeleci um novo desafio na minha vida, usar toda essa minha experiência, toda essa minha vocação para gestão, para que nós possamos melhorar a vida das pessoas na nossa cidade. E fazer aquilo que eu mais quero, gerar oportunidade para as pessoas. Eu tive uma oportunidadezinha e gerei grandes resultados na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que eu, devolvendo isso para Guarulhos, Guarulhos vai ser uma cidade que vai gerar oportunidades para nós todos. E que eu digo sempre, Roberto, Guarulhos melhora para todo mundo. E é esse o nosso objetivo.
Estamos conversando com Carlos Roberto de Campos, ele que é candidato a prefeito pelo PSDB aqui na cidade de Guarulhos. Queremos agradecer ao pessoal do Shopping Tour que, conversando aí, eles trocaram o horário conosco para que Carlos Roberto pudesse passar sua mensagem, já que nós conversamos com todos os candidatos, apenas o candidato do PT acabou não respondendo aos nossos pedidos. Quero agradecer ao Natanael, o Elton, o Ricardo Correia, o Rafael Zucco, a Marli Fuso, que é lá do Parque Secap, que nos passou uma pergunta, o Marlon Craveiro, o Potiguar, o Alexandre Carime e o Fábio Valentim, que nos passou a sua pergunta aqui. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui para o senhor Carlos Roberto, que é de uma empresa chamada ZM Balanças. Ele faz a seguinte pergunta: o senhor vai fazer uma anistia dos impostos para as empresas de Guarulhos que hoje estão endividadas? Qual vai ser sua linha com relação a esses impostos para as empresas de Guarulhos, Carlos Roberto? Nós precisamos ver, e nós não temos essa oportunidade de hoje, até porque nós não estamos no governo, mas em estando no governo, sendo nós agraciados pelo voto de Guarulhos e formos o prefeito dessa cidade, nós vamos fazer uma auditoria nas atividades da prefeitura. Eu não pegaria absolutamente nenhuma gestão se eu não fizesse uma auditoria para saber de fato quais são os números. E lógico, precisamos ver a arrecadação, aonde impacta mais no bolso do contribuinte e na prefeitura. O que nós não podemos fazer? É deixar de ter a contribuição. Porém, tem que ser feito o estudo para aquele que contribui menos, a gente não ter uma taxa elevada de contribuição e racionalizar todas as taxas aqui no nosso município. Com relação à anistia, eu não penso que a anistia seja aquilo que deva ser feito. Eu penso que a anistia vai favorecer o momento. Nós precisamos evitar este momento. Nós precisamos fazer com que o empresário tenha condições de pagar os seus impostos, que o empresário tenha atividade no nosso município para saldar com os seus compromissos. Nenhum empresário, seja ele micro, pequeno, médio ou grande empresário, não gosta de pagar imposto. Pelo contrário, o empresário gosta de gerar emprego, pagar as suas obrigações e ter lá o seu lucro para continuar a sua atividade. Aumentar a sua atividade para gerar mais emprego, para gerar mais oportunidades e gerar mais força de trabalho. E, evidentemente, gerar mais recursos. E a prefeitura vai ajudar, sim, todos aqueles que se dispuserem a trabalhar. Seja ele o micro, o médio, o pequeno, o médio empresário, para que a nossa cidade comece a gerar uma atividade econômica que possa arrecadar muito mais com os contribuintes pagando muito menos. Bom, quero fazer a pergunta agora do Maurício Fávero. Ele e a esposa Vivian Melchior, eles fazem a seguinte pergunta para o candidato do PSDB, Carlos Roberto. Nosso sistema de transporte atual tem uma tarifa de R$ 3,00, alto, segundo a opinião do Fávero, o que causa muitas limitações para a população de baixa renda. Ele pergunta o seguinte: como acessar serviços públicos, tal, de saúde, tal. O valor da tarifa é tradicionalmente calculado através de uma planilha de custos facilmente manipulável, segundo o Maurício. Não seria mais justo termos uma tarifa sendo calculada pela eficiência, qualidade e pontualidade dos operadores, Carlos Roberto? Ou seja, como é que vai ser a sua visão para o transporte de Guarulhos, que é uma das grandes reclamações da população mais carente? Olha, primeiro que a passagem é cara e o transporte é mal feito. Então nós temos aí uma equação dupla. Primeiro, nós temos que resolver os problemas da população. Primeiro nós temos que pensar no que a população poderia ter de melhor. E o de melhor que eu vejo hoje é mais disponibilidade, é mais oferta de veículos, de ônibus, de micro-ônibus, de vans no nosso município. Nós precisamos ampliar isso. Para quê? Para que os ônibus não andem tão lotados como tem andado no nosso município, que é deprimente da forma que as pessoas são transportadas e a necessidade das pessoas. Eu me lembro, inclusive, quando eu estive em Cuba, que lá tinha um sistema de transporte chamado Camelo, que era a carreta, e da carreta saía a carroceria, que era um ônibus. Quer dizer, é uma forma horrível de se transportar os seres humanos.
E aqui em Guarulhos está quase por aí. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a autoanálise do sistema. Isto é, nós não vamos defender o sistema porque nós somos inventores ou nós somos o pai daquilo que provavelmente possa ter um conceito político viável. Nós vamos ver o que é melhor para a população. Primeiro, que o transporte é necessário que se barateie o custo dele, para que todo mundo tenha a necessidade, de ter o transporte. E fazer diferenciação. Eu penso que tem pessoas que têm baixo poder aquisitivo, tem que pagar um transporte com uma tarifa muito menor. E nós temos uma sociedade que pode pagar também uma tarifa muito maior, assim que ele quiser um conforto maior. Nós vamos dar essa opção para a população. Não é possível nós nivelarmos o transporte para toda a sociedade. Não, nós vamos construir uma sociedade onde a sociedade tem que ter opção de transporte, opção de lazer, opção de compras, opção de compra de carro, opção... Tem que ter a sociedade moderna, a sociedade num universo democrático, ela tem que ter as suas opções. E nós vamos construir essas opções aqui em Guarulhos. Estamos conversando com Carlos Roberto, ele que é candidato a prefeito pelo PSDB. Quero agradecer aqui as perguntas que foram mandadas pelo Dr. Fábio Sugahara, ele que é cirurgião dentista da região do Tranquilidade. Também o Luciano Fortunato, a Beatriz Ávila da Silva e a Li Palazin. Bom, o Luciano Fortunato, ele faz a seguinte pergunta para o candidato Carlos Roberto. O que pretende fazer com os cargos comissionados, onde deles aproximadamente 3.500 foram indicados pelo PT e não são moradores ou sequer residem no município para visualizar os problemas que nossa cidade vive? Bom, ele quer saber qual o seu pensamento a respeito dos cargos comissionados. Pergunta do Luciano Fortunato para o candidato Carlos Roberto. Bom, primeiro que eu sou uma pessoa que eu não discrimino ninguém. Não é porque é do PT, é do PSDB, é do PTB, é do PDT. Eu penso que ser humano é ser humano, não tem que ter discriminação nenhuma, nem por credo, nem por religião, nem por cor. Discriminação não tem que existir. Porém, nós vamos ver eficiência. Quem trabalha, quem produz para a comunidade, quem faz o trabalho que tem que ser feito, eu penso sempre que tem que continuar fazendo esse trabalho. Agora, cabide de emprego não cabe na gestão do Carlos Roberto. Favorecimento político não cabe na gestão do Carlos Roberto. Porque eu não vou promover isso. Eu não vou fazer com que o governo do Carlos Roberto seja um governo de gente pendurada. Não vai ter isso no nosso governo. Aí seja de que partido for, seja do PDT, do PT, mas nós vamos encontrar uma grande frente, e nós sabemos disso, que tem gente realmente que recebe salário e nem no município mora. Isso é vergonhoso para nós todos. Eu sempre digo, né, em toda a sociedade tem gente boa e tem gente ruim. Mas, neste caso, essas pessoas vão ser demitidas na nossa primeira assinatura de governo. Não vai ter esse tipo de corrupção. Isso de certa forma, é um mensalão, né? É comprar as pessoas, inclusive, é vergonhoso na nossa cidade, nesse período eleitoral, as pessoas bandeirando lá, e a gente vê as pessoas... eles têm um desconforto de estar fazendo isso. Ao mesmo tempo eu vejo que eles estão querendo preservar a remuneração, o emprego deles, mas é deprimente para qualquer ser humano ter que fazer alguma coisa que ele não faz de coração. Então, de fato, nós não vamos ter mais, nós vamos banir isso da nossa cidade. Não vai ter mais esses cargos, essas pessoas ocupando cargos que não produzem para Guarulhos. Isso é o óbvio de uma administração que pensa na melhoria das pessoas. Bom, quero agradecer aqui ao pessoal que está mandando pergunta, a Marli, o Gilvan Passos, o Júlio Pinto e também nós estamos com a pergunta aqui do Queiroz Edson. Ele pergunta para o candidato Carlos Roberto o que o senhor tem a dizer sobre a sua condenação a 3 anos e 4 meses por não pagamento de direitos trabalhistas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, Carlos? Olha, eu tenho a dizer que eu tenho a fábrica em Guarulhos já faz 34 anos, né, e passamos por plano arroz com feijão. Primeiro o plano cruzado, que foi
foi lá em 86, quando aconteceram todos aqueles desequilíbrios econômicos no nosso país. Depois o plano arroz, depois o plano arroz com feijão, depois o plano Collor, depois veio o plano Sarney, aí depois veio o plano Fernando Henrique, aí depois veio o efeito Lula, aí depois veio o efeito apagão. Todos esses desequilíbrios econômicos no nosso país geram um desconforto muito grande em qualquer empresa. Eu diria que não é uma condenação. Nós estamos recorrendo, até porque nós pagamos já o débito existente, e não é só a nossa atividade, não é só a minha empresa. Hoje mais de 57 mil empresas tem uma discussão na área tributária. E a CRW não foge a essa regra imposta no país. Eu penso, inclusive, que eu aqui posso me identificar com vários empresários, seja ele também pequeno, micro, ou melhor, micro, pequeno, médio e grande empresário, quando nós temos lá também, inclusive, as nossas trabalhistas, que nós sempre temos discussões na área trabalhista. Isso é de uma normalidade muito grande. Eu não tenho nenhum receio e não tenho nenhum problema de mostrar a nossa empresa, até porque a empresa é uma questão individual, não é uma questão pública. Inclusive, é muito interessante que o nosso adversário, por não ter o que falar, ele faz até propaganda no sentido do que eu possa ser um criminoso, que eu estou roubando dinheiro, mas é muito interessante, se nós formos ver, eu estaria roubando dinheiro de mim mesmo, né? Roubando o dinheiro da minha própria empresa, da minha própria atividade. Então, eu quero dizer que é muito gratificante a empresa que ainda está em atividade, plena atividade. Temos aqui na nossa cidade cerca de 1.000 postos de trabalho direto. Eu acredito que deva chegar a 5.000 postos de trabalho direto e indireto. Temos uma relação com o nosso sindicato laboral extremamente produtiva e é uma atividade econômica como outra qualquer. Eu tenho isso como mais um item a ser administrado dentro da própria operação do negócio. Portanto, não tenho maiores e grandes explicações, até porque não carece e não tem até por que ter esse tipo de explicação. Bom, estamos conversando com Carlos Roberto de Campos, candidato a prefeito pelo PSDB. Olha, o Flávio França, ele fez uma série de questionamentos, mas podemos resumir com relação aos funcionários públicos, né? São quase todas ligadas ao funcionalismo público. O que o funcionalismo público pode esperar do prefeito Carlos Roberto? Olha, eu vejo que ele pode esperar muito, né? Porque quando uma classe como o trabalhador, o trabalhador da administração pública, é tão judiado por tanto tempo, né? Eu penso até que quem fez isso quer a exterminação do funcionário público. Ele quer fazer uma bandeira, fincar uma bandeira partidária dentro da administração pública, né? Porque prestigiar os indicados, né, os apadrinhados, e deixar de cuidar realmente daquele que é o servidor público, eu diria que é um crime com as pessoas, é um crime de gestão pública. Na nossa administração, nós vamos procurar ter, em primeiro lugar, motivação. Os funcionários públicos, eles têm que estar motivados. E motivação não é só com salário, é com salário também, mas é com assistência médica, que o funcionário público em Guarulhos não tem assistência médica. Eu tenho certeza absoluta que quando nós negociarmos assistência médica, qualquer corporação privada vai querer ter uma prefeitura com 21.000 funcionários para prestar serviços médicos, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu discuto muito o regime jurídico único, porque o funcionário público ele está atrelado à lei trabalhista, onde ele tem na sua aposentadoria um teto do INSS. E se nós fizermos o regime jurídico único, nós salvaremos o IPREF, nós teremos um fundo de pensão muito grande, e com esse fundo de pensão nós poderemos, de uma forma clara, fazer com que o funcionário público seja motivado para que ele sempre sinta orgulho de ser funcionário público. Isso nós vamos fazer na nossa gestão com certeza absoluta.
Bom, a Marivaldo Freitas, ele está bastante preocupado, Carlos Roberto, e ele pergunta qual o compromisso do prefeiturado Carlos Roberto com as moradias das áreas do Jardim Marilena e também Jardim Planalto, que fica ali na região do Taboão, e que são áreas que ainda não estão bem regularizadas. E qual a posição que o prefeito vai tomar com relação às moradias que ainda não tem documentação regularizada aqui na cidade, que são vários pontos. Qual o posicionamento de Carlos Roberto com relação a esses núcleos habitacionais que ainda não tem documentação? Olha, Roberto, eu acredito que 60% das moradias em Guarulhos não são regularizadas. Nós vamos fazer um programa de regularização, porque nós sabemos que não basta você ter a sua casa, você tem que ter a sua documentação. Ter a sua casa e a sua documentação também. Assim você tem a sua cidadania garantida. E nós vamos promover um grande mutirão para nós regularizarmos a maioria das propriedades do nosso município. E tudo isso acontece porque falta uma política habitacional, uma política séria, uma política comprometida com as pessoas que mais precisam de ter a sua casa própria. A isenção do governo, isso é, a falta do governo municipal num segmento tão necessário como a moradia, construiu esse caos que está na nossa cidade. Com o Carlos Roberto, não, o Carlos Roberto vai pegar dinheiro do Estado, do CDHU, vai pegar dinheiro do governo federal, da nossa casa, da nossa vida, e nós vamos criar o nosso próprio programa habitacional, onde nós vamos estudar se 2 ou 1% das verbas arrecadadas do nosso município e fazer isso, por força de lei, já um investimento em novas moradias da nossa cidade. Eu acredito que nós vamos avançar muito nessa área, porque onde ninguém faz nada, quando você faz alguma coisa, já é muito. E eu tenho certeza absoluta que nós temos campo para fazer isso e vamos fazer isso na nossa cidade. Bom, estamos conversando com o Carlos Roberto, do PSDB, candidato a prefeito, e queremos agradecer aqui o pessoal do Shop Tour, que acabou trocando de horário com a gente, né? Ontem tivemos um apagão aqui, não só em Guarulhos, mas no Brasil todo, então, infelizmente, ontem não foi possível fazer essa gravação com o Carlos Roberto. Bom, a Gildeia, ela nos passa várias perguntas aqui, inclusive nesse momento ela nos passa aqui pedindo para fazer essas perguntas, mas são muitas, são todas relacionadas à rodoviária, aqui na cidade de Guarulhos. Fala sobre a rodoviária do Parque Secap, fala de um série de problemas sobre sugestão de rodoviárias na Vila Galvão. Bom, mas infelizmente são muitas questões aí, ele já falou sobre o transporte. Eu queria perguntar sobre uma questão que pediram para falar com você, Carlos, a respeito de alguns auxílios sociais que algumas pessoas mais carentes têm medo de que, se Carlos Roberto entre na prefeitura, possa tirar algum tipo de benefícios que elas recebem do governo municipal. Seja Bolsa Família, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, primeiro, Roberto, que Bolsa Família não é municipal, né? É um programa do governo federal. Nós vamos aumentar isso no nosso município. Nós precisamos trazer mais e aumentar essa Bolsa Família, né? Porque aqui, para a realidade de Guarulhos, é muito pouco que se recebe. Eu tenho discutido e defendido que são várias realidades no país. Você tem cidades que R$1 você compra muito mais do que em outra cidade. E Guarulhos não foge à regra de estar aqui na região metropolitana, onde tudo é mais caro. Alimentação é mais caro, vestuário é mais caro, transporte é mais caro, as distâncias são mais longas. Então você tem um custo maior e nós precisamos aumentar isso. Carlos Roberto não vai tirar nada de ninguém, pelo contrário, eu sou muito grato a todo o guarulhense que tem nos recebido e eu tenho o coração muito alegre porque quem faz uma campanha que nós estamos fazendo para melhorar a vida das pessoas, é isso que vale para mim. Eu quero fazer muito mais do que aquelas pessoas que usam isso, inclusive, como cabresto eleitoral, querem sempre que as pessoas fiquem independentes do governo. No nosso programa, não. Nós vamos tirar as pessoas dessa dependência. Nós vamos gerar oportunidade para as pessoas. E assim as pessoas se desgarrarem dessa forma do governo colocar um cabresto para que sempre fique dependendo disso. Eu tenho compromisso com a sociedade de criar oportunidades
para as pessoas não dependerem de forma nenhuma mais desse tipo de auxílio. E, evidentemente, sobrará mais dinheiro para aqueles que dependem. E aí nós podemos dar melhor qualidade para aqueles que dependem. E criar os nossos próprios meios aqui na Prefeitura Municipal de Guarulhos, que é uma prefeitura rica e pode sim, pode ter aqui uma assistente social muito melhor, prestar um serviço muito melhor para a nossa comunidade, para a nossa coletividade, que eu não tenho dúvidas. Bom, só quero deixar registrado aqui que todos os candidatos foram convidados e apenas um não respondeu ao nosso pedido, foi o candidato do PT. É bom deixar isso registrado. Bom, quero fazer a pergunta agora do argentino. Ele pergunta para Carlos Roberto se eleito o senhor assinará convênios com o Pronasce para reimplantar o GGIM com a participação dos Consegues. Qual é o plano do prefeito Carlos Roberto com relação à segurança municipal? O Carlos Roberto tem um plano que é muito claro, né? O prefeito de uma cidade, ele não pode ser o prefeito de um partido, ele não pode ter bandeira partidária. O prefeito, ele representa a população. E representar a população de Guarulhos é ter muito poder. Por quê? Esse poder vai fazer com que nós estejamos junto com o Estado, com o governo do Estado de São Paulo, exigindo ali que a polícia estadual, seja ela a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária estadual, que elas prestem de fato o serviço necessário para a nossa cidade. Nós vamos também exigir da Polícia Federal no nosso município, uma vez que nós temos aqui o aeroporto e temos rodovias federais, nós queremos uma maior atuação da Polícia Federal aqui no nosso município. E a nossa Guarda Municipal, que nós vamos fazer dela um exemplo de cuidar da cidadania, do cidadão guarulhense. Nós vamos ter ela, de fato, prestando um serviço à comunidade, onde nunca nos vimos aqui a criação da Guarda Municipal. Inclusive, eu queria dizer que quando eu estive vereador, o meu voto foi favorável para a criação da Guarda Municipal, que tanto pode nos honrar como pode nos representar na sociedade e representar Guarulhos em qualquer lugar que estiver. Eu penso que segurança não é uma coisa só de colocar polícia, nós precisamos resolver a causa disso. Nós precisamos ter mais oportunidades para os jovens. E que oportunidades são essas? De emprego, de lazer, de esporte. Precisamos dar ocupação para os nossos jovens. E eu tenho certeza absoluta que fazendo o acompanhamento dessa juventude, dando a oportunidade que tantos querem, nós vamos ter menos incidências de segurança na nossa cidade. Bom, o assunto que falta agora é educação. A cidade de Guarulhos tem perto de 120 mil alunos sob responsabilidade do prefeito, mas ainda falta muita creche. De onde buscar tanto dinheiro para tentar minimizar esse problema? O que Carlos Roberto tem para a educação? Veja, eu tenho defendido que a educação ela tem que ser focada no ganho de qualidade do ensino das crianças. Não pode ser uma secretaria de construção. A secretaria não pode ser responsável em construir prédios. E nós vamos acabar com esse foco da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai ter um foco em educação. E onde se foca a educação? Primeiro nas creches. Nós temos que ter creche não de 4 horas. Nós precisamos ter creche de tempo integral. Porque não tem nenhum emprego de 4 horas. Os empregos geralmente são de 8 horas. Então nós temos que dar assistência durante este horário para as mães que necessitam das creches. E aí sim, temos que construir mais creches. E essas creches colaborarão plenamente com aquelas mães que querem ter qualidade de ensino dos seus filhos. E fora a creche, nós temos que ter o final do ciclo, nós temos a oportunidade de profissionalizar os jovens aqui no nosso município. Nós precisamos trazer para cá mais FATEC, mais ETEC, mais SENAI. Precisamos criar na prefeitura cursos profissionalizantes, não superficiais, mas que tenham efeitos no menor curto prazo possível. Porque só assim nós podemos garantir a educação tão necessária para a nossa população. Como eu disse, nós temos que resolver os problemas na causa, não trabalhar nas consequências. As consequências gastam muito dinheiro e se resolve muito pouco. Nas causas, não. Nas causas, nós
gastamos dinheiro certo, no lugar certo e vamos ter, sem dúvida nenhuma, os resultados que nós tanto necessitamos. Bom, vamos marcar aqui, vamos registrar aqui também as perguntas da Maria Aparecida, que nos passou, o professor Reinaldo, o Rogério, o Tenório, o Marcondes, a Juliana Aguiar Carneiro, o Mohamed Ali Maslum, que nos passou a pergunta, a Adalberto Pereira Cardoso, o Tadeu Fernando Blanco, o Júlio César Abreu e o Cunifume Sugimura. Ele faz a pergunta sobre metrô. Ele diz que seria muito mais fácil tentar trazer a linha através de Tucuruvi e Vila Galvão, que tem apenas 4 quilômetros, do que tentar pegar da Zona Leste. Qual é a sua visão com relação a metrô da cidade de Guarulhos? Afinal, metrô vem ou não vem para Guarulhos? O metrô vem sim, com o Carlos Roberto na prefeitura, o metrô vem. Não só o metrô, vem outras facilidades para a nossa cidade. Mas eu fico muito orgulhoso nessa campanha de levantar essa bandeira do metrô. Até porque o governo que esteve até hoje não se preocupou em absoluto de trazer o metrô para a nossa cidade. E eu tenho certeza absoluta que nós, na administração desse município, junto com o governo do estado e com o governo federal também, nós traremos o metrô. O que eu quero dizer é que o meu estudo do metrô é muito profundo, não é tão superficial assim. Até me causa grande estranheza essa irresponsabilidade de falar de trazer o metrô Tucuruvi para Guarulhos. A distância realmente é curta, mas essa linha norte-sul, ela está totalmente tomada. Se nós fizermos um ramal para Guarulhos, nós vamos já encher todos os trens já na sua origem, lá no centro de São Paulo, que não vai parar em mais nenhuma estação da Zona Norte, porque está saturada já aquele ramal. Não tem como trazer pelo Tucuruvi exatamente pelo número de usuários já daquele sistema de transporte. Por isso é que nós vamos usar aqui a linha 15, a linha branca, que vai vir da Paulista, que vai vir pela Anália Franco, e já vai ser uma linha quase que exclusiva, com estação aqui em Guarulhos. Então nós temos condições técnicas de defender o metrô, nós temos conhecimento de quanto custa o metrô e quanto tempo demora para fazer o metrô. E temos consciência plena que o governo, na sua pessoa, do prefeito, tem que buscar recursos. Não pode simplesmente falar que não dá, não dá. Quem não quer fazer, fala que não dá. Nós não. Nós vamos fazer e vamos conseguir. Você falou sobre bandeiras aqui, o Alexandre Carino, ele diz o seguinte, se eleito, você usará a máquina para fazer bandeirada depois do expediente? Foi o Alexandre. Se você eleito, quem sabe numa reeleição, você pensaria em usar funcionários para fazer bandeirada depois do expediente? Sim ou não? Olha, primeiro que o prefeito que trabalha para o povo, que tem altos índices de avaliação positiva da sua administração, não precisa fazer bandeirada, porque o povo vai saber reconhecer o seu trabalho. O prefeito que tem avaliação positiva, ele não precisa pegar funcionário, hipótese nenhuma, do seu partido ou indicado pelo seu partido para fazer bandeira. Eu acho isso um ato medíocre, eu acho isso um ato de que é sub-humano, né? Não se faz isso. E eu vou falar para você, é vergonhoso para a nossa cidade vendo as pessoas com bandeira de um partido e as pessoas com má vontade. É muito claro ver no rosto das pessoas que elas estão fazendo aquilo com desdenho, estão fazendo aquilo com má vontade, estão falando para as pessoas, olha aqui, olha, eu estou servindo de palhaço, mas eu preciso do salário, eu preciso de ganhar o meu sustento. Então eu tô me servindo a isso só por esse motivo. Mas não que eu acredite nessa bandeira, não que essa bandeira realmente é o que vai resolver. Então não espere de mim que eu vá usar qualquer tipo de trabalho que não seja aquele que nós mesmos temos feito e colher o resultado disso. Bom, agora é a pergunta do Wagner Félix. Coisa rápida, que ele pergunta sobre o trevo de Bom Sucesso. Ele que é morador da região e utiliza esse trevo.
Existe já algum plano para tentar melhorar aquela situação? Não só, agora eu já complemento, não só o Trevo de Bom Sucesso, mas também a Juscelino Kubitschek do lado dos Pimentas e também o lado do lado de cá, da Dutra. Nós temos situação bastante complicada na Vila Carmela. Qual é seu plano para tentar tirar esse gargalo da região? Bom, é muito claro, eu vejo que as pessoas justificam o caos pelo crescimento. Eu quero dizer que o crescimento não é caos, não. O crescimento é salutar, nós queremos crescer, vamos crescer ainda mais e nós temos que ter inteligência, né? Não é fazendo um asfalto medíocre, gastando dinheiro de uma forma que não agregue valor à população. Nós temos ali vários impactos da mobilidade para a gente estar já de imediato facilitando a vida das pessoas que utilizam daquele retorno, utilizam da passagem do Pimentas para o Bom Sucesso e vice-versa. É muito claro que se a gente fizer mão e contramão nas avenidas que fazem acesso ao Trevo de Bom Sucesso, nós já vamos evoluir muito nessa questão. Nós vemos que Guarulhos precisa de ter mais retornos na Dutra. Nós estamos completamente engargalados ali, porque só tem um retorno, é o viaduto de Bom Sucesso, e aquilo lá já é antiguíssimo, não aguenta mais o tráfego que tem. Nós vamos trabalhar firme e forte. O governo do estado já está fazendo um novo retorno da Trabalhadores, da Ayrton Senna ali no Pimentas, que já vai desafogar com relação a Ayrton Senna. E nós vamos também conseguir outros retornos na Dutra, pelo menos mais 3 retornos que vão desafogar automaticamente. Por que é que nós temos que ir até os Pimentas, até Bom Sucesso, para fazer o retorno? Isso é um custo muito grande para a população, é um custo muito grande para o município. Nós temos como buscar verba para fazer os túneis necessários e os viadutos necessários para que a gente possa ter a mobilidade urbana tão desejada, melhorada muitas vezes do caos que nós estamos hoje. Hoje conversamos com o Carlos Roberto de Campos, ele que é candidato pelo PSDB 45. Agora, nos últimos 10 minutos do nosso programa, vamos falar sobre saúde. Saúde que a população tem sofrido tanto. Nós temos aqui o HMU municipal e temos o Hospital dos Pimentas municipal. Temos do Estado o Hospital Geral do SECAP e o Padre Bento. Quais são os planos de Carlos Roberto para a saúde de Guarulhos? A saúde, de fato, está um caos, né? A mobilidade é um caos, mas a saúde é uma coisa que nós temos que nos envergonhar. Primeiro que saúde é o primeiro atendimento. Nós não podemos deixar de atender as pessoas que vão procurar os postos de saúde, as UBSs. Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa me mostrou que 60% dos problemas de saúde é o primeiro atendimento. O que nós vamos fazer? Colocar mais médicos. Nós temos que colocar, remunerar melhor, nós vamos remunerar melhor. Conforme a distância que o médico tem que percorrer, nós vamos remunerar essa distância. Nós vamos facilitar, porque eu respeito o profissional, respeito o médico. E nós respeitando o médico, nós vamos estar respeitando indiretamente também a população. Nós vamos ter pessoas motivadas para atender na saúde. O meu plano para resolver de imediato o problema da saúde é aquilo que qualquer gestor faria, é dividir a Secretaria da Saúde em atendimento e em patologia. E somado a isso, criar um centro de diagnóstico no nosso município. Nós não podemos depender de terceiros mais para ter o diagnóstico. E modernizar o sistema. Hoje a saúde, por incrível que pareça, é um setor menos informatizado que tem na administração pública do nosso município. E nós vamos fazer com que as pessoas não tenham que ir buscar o seu exame, o médico já vai receber o seu exame por internet, já vai ter ali o seu diagnóstico, já vai mandar para as casas das pessoas o diagnóstico. Nós temos que modernizar a saúde, nós não podemos mais continuar nesse caos que nós temos. E eu tenho certeza absoluta que colocando as cadeiras necessárias, inclusive nos postos de atendimento, que não tem nem cadeira, quanto mais um termômetro,
um medidor de pressão, equipamentos básicos para atendimento. E é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Nós vamos fazer com que as pessoas sejam atendidas e tenham ali os seus exames, a pronta entrega, e assim nós vamos aliviar praticamente 60% daquilo que o nosso município sofre tanto, que é a saúde pública. Vamos registrar aqui as perguntas do Cássio Félix, do Eduardo Romanino, do Mário Oshinaga, Rafael Mourão. Quero dizer que esse programa vai estar na internet já amanhã no YouTube. Procure lá no Facebook, YouTube, Twitter. Você já pode acessar esse programa a partir de amanhã. Tá ok? Estamos nos 5 minutos finais, então a gente sempre deixa uns 2, 3 minutos para o candidato pedir o seu voto, como nós fizemos com todos. Queremos agradecer aqui a presença de Carlos Roberto e você tem aí uns 3 minutos para você pedir o voto para os guarulhenses. Carlos Roberto. Eu quero aqui agradecer, Roberto, esses minutos importantes que tivemos nesse diálogo, respondendo as perguntas. Lamentavelmente o tempo de televisão ele é curto, mas eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de saber mais do Carlos Roberto, procurando o nosso site, procurando os nossos planos de governo, nosso compromisso com a população de Guarulhos. E eu não tenho dúvida, e quero aqui fazer um grande agradecimento dessa oportunidade que tivemos de entrar na casa das pessoas, de andar nas ruas, de visitar os bairros e sermos atendidos com muita atenção e muito carinho. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. E lógico, no dia 7 de outubro, que teremos lá a oportunidade de estar votando, eu quero pedir o seu voto de confiança. Nós podemos acelerar muito a nossa cidade, podemos trazer sim uma saúde muito melhor, um transporte muito melhor, podemos trazer grandes oportunidades para a nossa população, podemos trazer o esporte tão desejado da nossa população, podemos melhorar sim muito a vida das pessoas, a vida dos nossos cidadãos. E isso é possível e eu me comprometo a fazer esse trabalho na nossa cidade. Por isso eu peço o seu voto. No dia 7 de outubro, o meu número é 45, meu nome é Carlos Roberto. Quero agradecer aqui também a equipe do Carlos Roberto, que também se desdobrou para poder trazê-los aqui. Estão uma correria danada, mesmo assim eles correram, apertaram de cá, apertaram de lá a agenda, né, Fernanda? E conseguiu trazer o nosso candidato aqui a prefeito pelo PSDB. Bom, queremos agradecer a todo mundo que passou as perguntas aqui, a Maria Aparecida, a Gildé. Infelizmente não foi possível passar todas as perguntas, viu, Flávio? Flávio insistiu aqui, mas infelizmente não foi possível passar todas as perguntas. Mesmo assim, queremos agradecer a todos os candidatos que vieram aqui, fizeram a sua explanação, e queremos lamentar que infelizmente não foi possível trazer o candidato do Partido dos Trabalhadores. Uma pena. Vamos ver se no segundo turno a gente consegue trazer ele aqui. Muito obrigado e até a próxima semana.